Olá, meus amigos, tudo bem? Nós do canal MotoHabilidade estamos muito felizes com a entrevista de Frank e Teresa Boorn lá pelo Facebook do canal MotoHabilidade. E agora nós estamos subindo aqui para vocês no YouTube. Foram dezenas de compartilhamentos, 3.700 visualizações até o momento. Continuem compartilhando e assistindo, realmente vale a pena. Foi um bate-papo muito legal, muito descontraído, um casal sensacional e que vai repetir. Nós vamos voltar aí com outro bate-papo com Frank Boorn logo mais. Vale a pena conferir. Dá uma olhada aí e roda a vinheta. Olá pessoal do canal MotoHabilidade, meu nome é Marco, eu sou amigo do Frank, é como irmão para mim há muitos anos, e juntos nós vamos caminhar pela casa e mostrar um pouco da história dele, 1.300.000 milhas rodadas. Muito bom. Welcome to my room. This is my room. This is my part of the house. This is where I play pool. This is where I have my different awards mainly from Harley Davidson. Esse aqui é o lugar dele, é o cantinho dele, é o lugar onde ele joga bilhar, e é onde ele tem a maioria da memorabilia e das placas comemorativas que a Harley Davidson deu para ele. A gift from obviously Cristo, which I am involved with. É um presente do Águias de Cristo, é um grupo brasileiro e tem uma série também nos Estados Unidos que ele é muito amigo, muitos amigos e muitos vêm aqui também ficar na casa dele. These are articles that I have been in different bike magazines. São todos os artigos que saíram em revistas de motociclismo. This is an article regarding when the twin cam motor came out in 1999. I was the first person in the world to put 100,000 miles on the new twin cam motor in 17 months and 26 days, and then Harley Davidson bought the motor. Our mileage awards that I received from Harley Davidson. São todas as placas comemorativas de milhagens de acordo com ele foi completando que a Harley Davidson deu para ele. And these are different gifts that I have received. I've done 3 riding trips to Brazil. Ele foi 3 vezes para o Brasil andar de moto. I have been from Florianópolis to
Falls to Iguaçu. De Florianópolis a Foz do Iguaçu. I've been to Blumenau, Gramado, Sergi, Chapecó, Rio Amor, Brasil. Serra do Rio do Rastro. Oh, Serra do Rio do Rastro, muito bom. Serra do Rio do Rastro is the top 2 roads everywhere that I've ever been. Ok, uma das 2 melhores estradas que ele já rodou na vida dele, a Serra do Rio do Rastro é uma delas. E qual é a outra? Which one is the other one? Beartooth Pass from Red Lodge, Montana to Yellowstone National Park. Ok, so a outra que é na categoria dele, a preferida, é a Beartooth Pass, que fica em Montana, de Red Lodge, Montana até Yellowstone, que também é a minha preferida, que é uma das melhores rotas dos Estados Unidos para rodar. Então essa e a Serra do Rio do Rastro são as 2 melhores estradas que ele já rodou na vida dele. My main house is in the mountains of Georgia, 1 hour from the tail of the dragon. A casa dele fica nas montanhas da Georgia, fica a 1 hora do rabo do dragão. Quantas vezes você foi para Sturgis de moto? How many times did you go to Sturgis? 47 times. Ok, so ele foi para Sturgis de moto 47 vezes. 47 times. But not for the rap. Não foi pra festa. Including trips to our home. Mas 47 vezes ele fez a viagem daqui pra Sturgis. Now we're at Casa de Motocicletas. This is my current bike, which is a 2019 Ultra Classic. This is the 55th bike that I bought from Hellbender Harley Davidson in Atlanta. Ok, então essa aqui é a moto número 55 que ele tem agora, é a Battle Glide 2019, todos comprados no mesmo dealer de Atlanta, Georgia. And these are some of my other bikes. As outras motos dele. And you will see many pictures of people from Brazil. Muitas fotos do pessoal do Brasil, comemorativas, e que o pessoal que veio aqui. You will see the flag of Brazil. Com certeza, é a bandeira brasileira. Here, more pictures of people that have been here from Brazil. Mais fotos do pessoal do Brasil que já esteve aqui visitando ele. E fotos de você no Brasil também. Is there any pictures of you in Brazil here? Boa noite, meus amigos. Acabamos de entrar, ó. Estamos online no Facebook. Hi, Frank. Prazer você aqui conosco. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra pra gente, Frank, estar conversando com você aqui. Você é um ídolo, nosso herói aqui no Brasil, tá? Gostamos muito de você. Eu gostaria de agradecer a todos os convidados que estão aí nos ajudando, o Antônio de Carvalho, né, o Harley Engers. Tem o Marco também, que acho que o Marco entra daqui a pouco, né? Ele está um pouco enrolado lá no trabalho. Fala um pouquinho para o Franklin aí, Antônio. A gente vai, só recapitulando para vocês, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai estar batendo um papo
com perguntas, né? Que depois vocês podem enviar também. A gente vai estar conversando com o Franklin. Só que nós vamos estar conversando e assim um pouco pausado. A gente faz a pergunta um pouco pausada para que faça a tradução para ele e ele fale conosco, né? Fala inglês e traduz novamente em português. Nós vamos estar fazendo dessa maneira. Explica para ele. So, frankly, Zanoni was saying that we are very honored to have you here with us. You are an icon here on Brazil. Everybody knows about you, and we are very honored. And we are going to do the live with short sentences that are going to be translated between Portuguese and English. We are live now. Yes, we are already on Facebook. It is a wonderful, wonderful honor for us to be on the program tonight. It is a tremendous privilege for us to be on the program tonight. And I want to initially thank my friend and brother Marco Nogueira for doing the translation on the video of my pool room and my garage. Falou que ele está muito honrado de estar aqui com a gente, Zanoni, e ele agradeceu o Marco por ter feito o vídeo, né, que passou aí no começo da live, que já é um amigo dele de muito tempo. Ah, que legal. Antônio, se você puder falar um pouquinho mais alto, está um pouco baixo o seu áudio. E, hi, Teresa! A Teresa está aí conosco. Hola to everyone. Seja muito bem-vinda, né? Que legal. Antônio, você poderia fazer a apresentação do nosso convidado especial, o Frank Boorn, e da Teresa? Pede para ele falar um pouquinho brevemente, aí você traduz para a gente aí. Por favor. Tá bom. Frank, Zanoni would like for you and Teresa to tell a little bit about you guys, if you can say something to us. Well, first of all, I would like to thank you, Antonio, for serving as a translator tonight, and also Harley. I am working on Portuguese, but it is coming very slowly. Portuguese is difficult for me. Our main home, this is my wife, Teresa. Teresa has been on the back of my bike for between 800,000 miles and 900,000 miles in all 50 states in the United States, many of them at least twice, and many of them many, many times. We have ridden in Mexico, almost all of the Canadian provinces. We have ridden extensively in Holland, extensively in Australia. We have ridden in Brazil from Florianopolis to the Falls de Iguaçu. We have ridden extensively in Uruguay and a little bit in Argentina and a little bit in Paraguay. Ô, Antônio, se você puder fazer uma pausa para poder você ir traduzindo, dá um toque no Frank. Ele falou que a Teresa já tá na garupa dele, já rodou na garupa dele com ele entre 800 e 900 mil milhas, então de 1 milhão e 300 milhas que ele tem, 900 foi com ela na garupa. E ele já rodou todos os estados dos Estados Unidos, já rodou no México, já rodou na Austrália, Brasil, Argentina, Uruguai, um pouquinho no Paraguai, e brevemente foi isso que ele passou pra gente. Que legal, hein? Quanta história que ele tem aí para contar. A gente sabe aqui, tem muita coisa já que nós estamos aqui, ó, aguardando a hora certa da gente falar. E você, Harley? Uma das coisas que quando eu conversei com o Frank, depois eu vou falar para ele, tava assim, Frank, o que aconteceu? Ele falou assim, é que quando eu comecei a rodar não tinha GPS, eu me perdia muito. Então, eu vou traduzir isso para ele porque é muito engraçado. Traduz. Hey, Frank. Yes. I was telling Zanoni and everybody else that when I was talking with you the other day, and I asked you, but how come you wrote so much? And you said, well, I got lost too many times. That was a fantastic answer. Yes, I don't have GPS. I have a map. And Teresa, He has me to navigate on the back, though. He has me to navigate. This woman is an example, and this is for you, Teresa. This is for you. And piada.
Ô, Harley, traduz pra gente. Teresa washed the bike every night and never complained. Ele está falando que a Teresa, ela lava a moto toda noite e nunca reclama. Então, feliz que vieram de rodar com ele. One morning, I told Teresa, we were here at our home in Georgia, put an extra shirt in the tour pack. I have a little trip planned for you northwest of here. Just one second, let me translate that. O Frank tá dizendo que um dia ele pegou para Teresa e falou, olha, coloque uma camiseta extra no tour pack que a gente vai dar um rolezinho aqui pro norte. Go ahead, Frank, continue. And I took her to Alaska. Oh my God. Foi até o Alasca. Um pouquinho pro norte e levou ela até o Alasca. And I said, when I'm 90 years old, I'm going to tell everyone I rode on the back of a Harley from North Georgia to Alaska, but I'm not going to say that I did it twice. Oh my God. Antônio, traduz aí. Vai lá, Antônio. Ela falou que quando ela tiver 90 anos, ela vai dizer, né, que ela foi com ele até o Alasca, mas ela não vai dizer que fez isso 2 vezes. Antonio, I have a request for you, my friend, as a mechanical engineer. I would like you very much to please build bridges over some of the barracos in Brazil. Ele falou que ele queria que tivesse bridges over what, Frank? Bridges over the barracos, the potholes. Barracos. Buracos. Ok, the holes. Ele falou que queria que tivesse mais pontes aqui no Brasil para evitar os buracos. A gente tivesse melhores. That is a very sad. There is a very sad reality of us. Yeah, you could build buildings in some of the barracos. Alguns buracos são tão grandes que ele falou que cabe até. Legal. So a little bit about my background. I started riding when I was 44. I had never been on a bike that was running until I was 44. Excuse me. Our son was turning 16 years old, and the normal custom here is to buy your 16-year-old son a used car. Okay. Pergunta pro Franklin. Aqui é noite, né? Que já tá tarde. E a gente tá vendo essa janela de fundo da casa dele aí, que tá uma vista maravilhosa, né? É dia ainda aí, né? Tem sol, né? Tem como ele mostrar aí um pouquinho, não? Frank, just before you continue with your history, Zanoni is requesting for you to show your view, the view of your house, if you can show to me. And what time is over there right now? Olha que vista, bela vista. Hey, Frank. Wait, can you see? Se você quiser explicar, Harley, concluir lá o que ele estava falando enquanto ele está chegando lá. Assim que ele voltar. Tá. Ele estava falando, enquanto ele não mostra, ele estava dizendo que ele começou a rodar aos 44 anos. E quando o filho dele fez 16 anos, que normalmente é um costume dar um usado para o filho aos 6 anos. Mas ele não concluiu, acho que ele deu uma moto para o filho aos 16 anos. Tá, até uma pergunta que eu ia fazer aqui para ele. Não, tranquilo, vamos. Mas, Antônio, só a janela mesmo, Antônio, tranquilo. Deu pra gente ver. Could you see the view that you will have when you are at my house? Yes, we did. Vista muito bonita da janela. Ele pergunta se a gente conseguiu ver ter uma noção da vista quando estiver visitando a casa dele. Conseguimos. Ele já me convidou também, né, Zona? Sim. Olha, vamos fazer o seguinte, para otimizar, tem uma sequência de perguntas aí que a gente foi
já deixando aqui no jeito, né, que nós estamos recebendo. O que eu acho que é legal a gente fazer? A gente vai fazendo as perguntas, vocês vão conversando com o Frank, ele vai respondendo, né? Logo em seguida também, os amigos vão entrar com algumas perguntas e a gente vai nesse bate-papo aí descontraído. Tudo bem? So when you come to my house, if you bring pão de queijo, I will have café preto for you. No, café preto. E sagu também. Com leche, com adoçante ou açúcar para você. So we will have coffee and pão de queijo on our back porch overlooking Lake Chateau. That's a We deal. need sagu. We need sagu. Sagu não pode faltar. How to make it. Vai ter pão de queijo, eles querem sagu. Eu vou engrenar naquela pergunta, Harley, para ficar mais fácil. Eu vou começar mais ou menos por ela, tá? Que aí ele já discorre ali que ele tinha começado a falar. Bom, pergunta para... A gente gostaria de saber do Frank, né? Ele tem 1.300.000 milhas, por enquanto, como ele falou. A Teresa, 900.000 milhas, né? É muita coisa, né? De se imaginar, da gente conseguir fazer isso durante uma vida. Então, assim, o que eu queria começar perguntando para o Frank, se ele pudesse falar para a gente aqui, que nós estamos ansiosos para saber aqui no Brasil. Quando tudo começou, a pergunta começa daí, quando tudo começou no motociclismo para ele, desde quando ele aprendeu a andar de motocicleta, até ele conseguir ter a sua primeira motocicleta. E aí ele pausa para você traduzir e a gente dá sequência complementando a pergunta. Vai lá, Tony. Frank, Zanoni is asking to you, I believe that is the story that you was telling to us. When did you start to write and how was that to learn? If you can comment to us and I will translate between you. I was 44 years old when I started to ride. Excuse me. And our son was 16 years old. I thought that he would want a used car. But he said, "No, Dad, I would like a Harley." And I said, "No, that's a very bad idea. Very bad idea." And Just a second. Zanoni, ele está falando que ele começou com 44 anos e o filho dele tinha 16. E ele ia dar um carro para o filho, né? Mas o filho dele falou que queria uma Harley. E ele falou, não gosto dessa ideia. Please, Frank, go ahead. So he was very, he wanted very much to have a Harley. So I said, "All right, I have inquired, and there is a 3-day riding school that you have to go to, and then Mom and I will buy you a Harley." And our son... Let me just translate, Frank. Ele falou que ele daria a moto para o filho dele, mas se ele fizesse um curso que tem lá nos Estados Unidos de 3 dias para aprender a pilotar a moto. Please, Frank. Go ahead, Frank. Okay. So I told David, our son, there's this 3-day riding school that you have to go to learn how to ride safely, and then we will buy you a Harley. And he said, "I want you to go with me." And I said, "But I don't want to ride a bike. I play golf." He said, "Well, we will just have a fun weekend together." And I said, "It won't be fun. Why would it be fun? I don't want to ride." But I went. Let him translate. And let him go ahead. Vai lá, Antônio. O Frank falou que o filho dele pediu para ele ir com ele no curso. E ele falou que ele não queria ir no curso, porque ele não sabe pilotar e não tinha interesse. E aí o filho dele falou, então tá bom, mas vamos no curso que pelo menos a gente vai ter um fim de semana junto. Please, Frank. So I went to the 3-day riding school, and I really liked it. So the day after the school, I went to the Harley dealership. Excuse me, I have to say something. Go He ahead. came in Sunday night after the school and said, "I'm going tomorrow and buy 2 new Harleys, one for David and one for me." And I said a lot of things that I can't begin to say in any language. I thought he had lost his mind. Ele falou que Vai lá, Antônio. no dia que ele voltou do curso, ele já falou, eu preciso ir na loja amanhã e comprar 2 Harleys novas,
E ela ficou muito brava, porque ela tinha medo deles andarem de moto, e aí ela falou que ela falou palavras para ele que ela nem pode falar. Dá uma pausinha, porque tem perguntas que vão acabar sendo a continuação da história. Eu acho que é mais legal, tá? Para o pessoal ir entendendo aí. Olha só, vamos lá. Ele fala, né, que ele falou rapidamente, a gente até já tinha conversado, por isso que eu vou voltar a pergunta aí, o que ele falou. Ele fala que começou a andar de moto aos 44 anos, é isso? 44 anos, isso. Foi isso. Tá, legal. Então, assim, aqui no Brasil, né, até chamou a atenção, porque a gente costuma dizer o seguinte, muita gente fala que a vida começa aos 40, então tem esperança mesmo, porque com 44 você conseguiu fazer todas essas milhas, 1.300.000 milhas. Em quanto tempo, pergunta para ele conseguiu fazer essas milhas e com quantas motos? Aí quando ele terminar de responder e você traduzir, eu tenho uma outra sequência que eu acho que é legal, pra gente perguntando para ele aí. Antônio, deixa eu perguntar isso para ele. Hey, Frank, how old are you now, Frank? Pardon me? How old are you now? Excuse me, I'm 71. 70, so you've been riding for 37 years. No, 27 years. 27. So 27 years, that's around 80,000 kilometers per year. Yes. So, let me just explain that to Zanoni. Zanoni, perguntei para ele então. Não. 27 anos rodando, 2.100.000 quilômetros em 27 anos, é em torno de 80.000 quilômetros por ano. Nossa. Essa é a conta dele. Tá. So, Frank, during this time, how many bikes have you had? Well, first of all, I did 1 million miles in 17 years. 1 million miles in 17 years. Yes. Ok. 1.600.000 quilômetros em 17 anos, Zanoni. 100.000 quilômetros por ano, mais ou menos. Nossa. Tá. E deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acabei de ver aí no Face. Passa para ele. Vai. Ele ia falar mais alguma coisa. Frank, you're going to say something else. I have had, well, first of all, please tell Zanoni that he speaks Portuguese very well. I'm very impressed. Frank is saying that Zanoni, o Frank está dizendo que você fala português muito bonito. I have had, altogether, I have had 58 new bikes, 55 new Harleys, 2 new Ducatis, and 1 new Triumph. Ok. Então, pessoal, durante esses 27 anos, o Frank teve 58 motos. Mais de 2 motos por ano. Foram 55 Harleys, 2 Ducatis e a outra eu não percebi não escutei qual que era. Então ele mostra uma leve preferência pelas Harleys, né? Porra, 50... E essa quilometragem é só de Harley, né? Porque a Hog Miles é só pela Harley. Deixa eu perguntar para ele. Hey, Frank. Yes. So the mileage that you are adding up is just on Harleys because the others don't count, right? No, only on Harleys. Only on Harleys. Okay, all right. More miles. Zanoni has another question. Vamos lá. Pardon Tem uma pergunta aqui, se puder fazer para ele, tem uma pergunta interessante aqui do Jorge, lá do nosso Hog Aba. Jorge está perguntando para ele aí, qual foi a sensação, né? Qual é a sensação que ele teve quando ele atingiu 1 milhão de milhas? E eu vou complementar perguntando para ele qual foi a milha que ele bateu aí, né? O Hog que ele atingiu, que ele mais se sensibilizou. Se foi o último ou se foi de 1 milhão. Fala aí, Tony. So, Frank, a question that Zanoni is making to you is, what is the feeling that you had when you got the 1 million miles, and what is the million that you most felt when you got it? It was 500 million miles, 1 million miles. It was a wonderful experience. One of the executives from Harley Owners Group in Milwaukee came to
our town in Georgia, Hiawassee, Georgia, we had the state Harley rally here, and they presented me with a special custom one-of-a-kind knife that they presented to me at the rally. I will show. Can you see the knife? O presente que ele ganhou de 1 milhão de milhas. Ele ganhou uma faca direto dos executivos da Harley. Da Harley Davidson, quando ele bateu 1 milhão de milhas. Isso, uma faca customizada que eles vieram trazer para ele. Que legal. So Harley presented me with the knife, and they gave me a very nice plaque, and they did a nice article in Hog Tales, the magazine, and my dealership in Atlanta, Hellbender Harley Davidson, gave me many very nice gifts. So it was a wonderful experience. It was a fabulous party, and we are looking forward to more mileage awards. I hope to be able to get, I'm at 1,325,000 miles now. I hope to get the 1,350,000 mile patch by October. Então ele falou que quando ele atingiu esse 1 milhão de milhas, teve a faca, né, que ele ganhou dos executivos, Sim. Teve uma festa na concessionária dele, onde ele recebeu diversos brindes da concessionária, e ele também fez uma matéria para a revista do Hog. E ele falou que agora ele está com 1.325.000 e ele espera chegar no 1.350.000 até outubro. Muito. Eu tenho uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para ele, Zanoni. Claro, por favor. Hey, Frank. Yes. Yes. Acho que. So do you aim Conexão. to what do you want to accomplish? How many miles do you have in mind? A pergunta que eu fiz, quantas milhas, o que ele espera, se ele tem um número na cabeça dele que ele quer completar. Essa é a pergunta que eu fiz para ele. Muito legal, muito bom. I believe I would like to try to reach 1,500,000 miles. Ok. A ideia dele, Zanoni, é bater 1,5 milhão, 1,5 milhão de milhas, que vai dar 1,6, 2.400.000 quilômetros. Poxa, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta para ele agora também. Toda essa história que nós vimos no vídeo, nós passamos um vídeo antes da gente começar aqui a transmissão. E lá naquele vídeo, assim, tem muita coisa na parede dele, né? Além da faca que ele mostrou. Ele tem várias homenagens que ele recebeu da Harley Davidson, né? Ele tem várias matérias também. E eu queria perguntar para ele também o seguinte: ele é de um Hog aí nos Estados Unidos, parece que é Road Captain, e ao final dele responder aí a pergunta, eu gostaria que se ele pudesse mostrar o colete dele, né? Eu tô com o meu aqui, muito simples, né? Lá do Hog Aba, não tenho tanto tempo como ele, estou começando agora, poucas milhas. Mas esse colete, a gente sabe que o colete está a história da gente. Então, além da parede, além do que ele tem aí, é no corpo dele que ele acaba levando a história dele. Então, se ele pudesse falar um pouquinho, discorrer, mostrar o colete e explicar o que tem lá de história no colete dele. Well, Frank, Zanoni would like for you to talk about your vest and the history that you have around your vest, between your miles and the roads. If you could show us your vest and tell a little about it. And tell us about your experience being a part of a chapter. Sorry, I forgot to tell this part. My experience, what? Being a part of the Daytona chapter, I believe you are a road captain at the I was a road captain I was a road captain in the Daytona chapter, but I'm retired now from that, and I was also a road captain with the Hellbender chapter. In Marietta, Georgia. But I'm retired from that now. In Marietta, Georgia. First will show you the back of my jacket. Ok. Zanoni, ele vai mostrar primeiro a jaqueta dele, que ele tem alguns patches do Brasil, e ele falou que ele foi um road captain tanto no chapter de Daytona, quanto no chapter da loja da Georgia, que é a Hellbender. E agora ele está aposentado do rock. Ah, que legal. Olha que colete, olha a jaqueta que tá toda a história dele aí, né?
Show you a million, not Tem bandeira do Brasil aí, eu vi que tem a bandeira do Brasil. Now Teresa will show you the back of my vest. Life Member, Daytona Beach. Olha lá. Que legal, olha só. Quanta história. Here we go. Daytona Beach. Parabéns. And I want to get the million free patch. These are the mileage patches. Wow. Where are your million three? Amazing. These are all the mileage patches. There's the million three. Can you see the million three? Olha que legal, quanta história, né? A little to the left. The other left. Olha ela aí, ó, 1.300.000 milhas. Fantastic. I have a question, Zanoni. Eu tenho uma pergunta, Zanoni. Por favor, vamos lá, Harley. Pardon me? Aqui, o Henrique, um parceiro amigo nosso aqui, assim, fez uma pergunta aqui no Face para o Frank, depois vamos fazer a tradução, e a pergunta é a seguinte: como é que o Frank era antes dos 44 e depois dos 44? E literalmente a gente brinca, né, que é nos 44 do jogo, né, que faz a diferença. Vamos ver o que aconteceu na vida do Frank. Deixa eu perguntar para ele. Hey, Yes. Frank, one friend of ours over here asked a question over here on the face, and how was Frank Boorn before the 44th anniversary and after it? With the Harley Davidson on his life, and how is Teresa is enjoying this change of pattern, like a regular lawyer and then a crazy Harley rider. My life began when I started to ride Harley Davidsons. No, it didn't. I love it. His life began when he married me. His life you're began right, when we Teresa. started riding Harleys. Let me translate that. Let me translate that, Frank. Just a second. Ok. Let me translate that. Zanoni, Sim. daí eu fiz a pergunta como é que ele era antes dos 44. Dos 44 e depois agora, brinquei sim. com ele antes ele era um advogado, depois ele era um harleiro. Ele falou que a vida dele começou aos 44 anos. Daí a Teresa imediatamente entrou, não, a vida dele começou quando ele me casou. Depois o resto é lucro. Ele quer Harley, falar alguma coisa. I would like to tell you what is my favorite trip of all of the trips that I have done. Our favorite trip. I'm over the camera. I'm not good with technology. Our favorite trip was in 2000. Both of our children graduated from university at the same time, roughly, and we gave each of them a new Harley for graduation, and then all of us went to Sturgis together. So that was it. That was my favorite, best trip of my riding lifetime. Antônio? The whole family. Yes. Fantastic. Traduz pra gente aí, Harley. Traduz aí que eu vou entrar quando você terminar. Pode falar, Tony, pode falar. Já que você pegou aí. Não, ele estava falando que a viagem favorita da vida dele foi nos anos 2000, quando os filhos dele se formaram na faculdade, e aí ele deu uma Harley nova para cada um e eles foram juntos, a família, para Sturgis. Legal. Deixa eu pedir uma coisa para vocês aí, rapidamente, enquanto a gente organiza algumas perguntas aí. Vamos dar um alô para quem está aqui com a gente, já que a gente está vendo aqui, tá? Posso fazer uma pergunta para o Frank? Pode, claro. Não é uma pergunta. Hey, Frank, it's not a question. I'm just going to say that you are a very bad example for our kids in Brazil, because now when they get graduated from college, they're going to go they want their own Harleys and have to give them that. That's a very bad example because they're very famous down in Brazil. Well, I told them you will not have any inheritance. Vai lá, Antônio. Vai lá, Harley. I just told you. Zanoni? Sim. Eu falei que ele era um mau exemplo porque
se ele dá uma Harley quando o filho se gradua, imagine a gente aqui no Brasil tem que dar Harley para os filhos na hora que eles se formam também. Isso é um exemplo bem difícil de acompanhar, né? Não é fácil. Por sinal, é um exemplo que eu acho que tem que ser levado a sério, viu, Harley? Porque eu me formo esse ano na faculdade. Então, se meu pai quiser levar a sério... Gente, ó, só dar um alô pro pessoal que tá com a gente aqui. Pedir para quem tá online ainda, né? Nós não estamos nesse bate-papo. Compartilhe o link aí. Chama mais os amigos para ver a gente online aí. Esse bate-papo é bem legal. Ó, nós estamos aqui, ó, com o Roberto Tedaco, o grande Tedaco lá do Hog, Samanta, Fabiana Botelho, que daqui a pouco vai entrar aqui para dar um alô aí para vocês. A Sandra Helena, o Jorge também lá do Hog, Edmilson, a Marcela lá da Aba também, tá aqui com a gente, o Dimas. Obrigado por vocês estarem aí. A Cristina, o Wilson, foi diretor lá também no Hog. Ó, que legal, bastante gente aqui, ó. Legal. Se você quiserem cumprimentar alguém que vocês estão vendo, por favor também. Só para a gente dar essa pausinha para organizar as perguntas aí, ó. Ricken, grande Henrique Vasconcelos. Obrigado, meu amigo, por toda a força que você vem dando pra gente aí. Obrigado por estar aqui com a gente. Legal. Ó, Cadu também do Hog tá aqui. O João, a Samanta, Kate. Lá de Campinas também aqui com a gente. Quem? O Thiago, um amigo meu que já fez de São Paulo até a Transamazônica de Harley, tá aqui com a gente também. Legal. E quem tá aqui, que claro que já tá, não tinha como não tá, né? Nosso grande parceiro aí, o Serginho Vieira tá aí também, Harley. Tá em todas. Aí. Eu não consigo acompanhar, que muita gente não consigo falar, todo mundo que tá aqui assim, mas agradeço todo mundo que tá aí. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, galera. Harley. Yes, sir. I just thought of something that I do not like about Brazil. That's a good one. Let me just explain that to the Brazilian people. Zanoni, ele falou o seguinte: eu acabei de lembrar de uma situação, um item que eu não gosto do Brasil. Esse cara é fã do Brasil, Frank, mas tem uma coisa que ele não gosta. Go ahead, Frank. Olha, o que você não gosta no Brasil? Eu ia te perguntar, hein? Estamos curiosos para saber. What I do not like about Brazil is that I do not have a vacation home there. Ele está dizendo que o que ele não gosta do Brasil, a respeito do Brasil, é que ele não tem uma casa de veraneio no Brasil, de tão que apaixonado que ele é pelo Brasil. Hey, Frank, talking about houses. You told me the other day that you had 3 houses in one point in your life. Now you only have 2. Yeah, we did have, our main house is in the mountains of Georgia, 1 hour from the tail of the dragon. Okay. And we're all going to ride the tail of the dragon together. Okay. Then have Chahasco. We have another house in Daytona. We did have another house in Sturgis for several years, Sturgis, South Dakota. Is that just a coincidence? Yes, it was a coincidence that the Harley Davidson picked them out. Let me explain that to the people. Zanoni, sim. Eu perguntei para ele, e ele me falou outro dia que ele tinha, em um momento da vida dele, ele estava com 3 casas nos Estados Unidos. E as 3 casas dele, uma delas estava em Daytona Beach, na Flórida, uma nas montanhas perto da Tail of the Dragon, na região da Dakota do Sul. Ok. Não é Dakota do Sul, Carolina do Sul, perdão. E a outra casa em Sturgis, Dakota do Sul. Daí eu perguntei para ele brincando, né? Mas é só uma coincidência que as suas casas são sempre próximas de algum lugar de motociclismo? Ele falou, lógico que é, dando uma risadinha sendo sarcástico. Ou seja, ele só comprou casa perto de onde tinha eventos e muito motociclista. Pensa num cara mais apaixonado, né? Hey, Frank, that's great. Fala. Harley. Yes. I let. Are you there? Yes, right here. I let the bikes pick out places that they would like to live. Very good. Let me say that to Zanoni, ele diz o seguinte, que ele sempre deixou as motos dele escolherem aonde elas queriam ficar paradas. Fala para ele agora. Fala para ele que ele não tem, ele já tem uma casa no Brasil para vir a hora que ele quiser,
que é a nossa humilde casa, tá? Tá à disposição dele aqui, da Teresa. Quando vocês quiserem vir no Brasil, tá às ordens. Deixa eu complementar o que você falou assim. No Face aqui assim, a minha filha está me ajudando aqui assim, e tem uma galera falando, olha, quando esse cara vir pro Brasil, convida ele para ficar na minha casa. Então ele não tem uma casa, ele tem uma porrada de casa para ficar. I'm going to explain that to you. Legal. Hey, Frank. Yes. Zanoni just said that you don't need a house in Brazil because you have a house to stay in Brazil. He's offering his house. I'm offering my house. So there's a lot of people. And we're just checking over here. My daughter was telling me, my daughter is helping me because I'm very technological, just like you, Frank. I have my daughter here. And you all have a house here in North Georgia or in Daytona. Fantastic. But let me say, my daughter is saying that on the Facebook over here, there's a lot of people offering and inviting you guys to stay over their houses. So when you come to Brazil next time, you have to plan to stay in Brazil for at least 1 year. At least. Fantastic. Please tell everyone in Brazil that we really appreciate the many kind offers that they are extending. Galera, quem está assistindo, o Frank está dizendo aí assim que ele fica emocionado e agradece muito todo o carinho que todo mundo tem por ele, convidando ele. Ele é muito querido. Ele se sente um brasileiro mesmo. É isso aí. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para ele que eu acho que é legal também ele falar para a gente aí. Vamos lá. Eu fiquei sabendo, ele pode confirmar para a gente ou não, né? Eu fiquei sabendo que ter uma Harley Davidson quando ele começou, né? Que ele comprou a primeira motocicleta, que ele tirou lá a carta e se habilitou, que ele foi comprar uma Harley Davidson. E tem uma história de que você não era assim, você como é hoje. Você chega numa loja, eu quero essa moto, você compra a moto e sai com a moto. Que foi, salvo engano, acho que em 94. Se ele pode contar como era e como foi para ele conseguir a primeira Harley Davidson dele. Frank, Zanoni is asking because we heard about a history from you that when you bought your first Harley, it is not like it is nowadays. You can't just go to a Harley and get your Harley one week later. So he's asking about the history that you had to wait to get your first Harley. You got it on a line and you had to wait, I think, around a year. Yes. When I first went to the dealership, I thought it was like buying a car. I walked in and I said, good morning. I would like to buy 2 new Harleys, please. And will I get a discount for cash? And they said, well, first of all, you don't get a discount. And you have to get on a list and wait 1 year. And I thought, well, they understand that I don't know anything about bikes. And so I went to another dealership. They told me the same thing. I went to a third dealership. They told me the same thing. So I went back to the first dealership and said, I understand, I will get on the list. And I had to get on the list. Let me just translate to that. Yes. Ele estava falando que quando ele foi comprar a primeira moto dele, ele entrou lá na primeira concessionária e ele falou, olha, eu quero comprar 2 novas Harleys e eu vou pagar no dinheiro. Tem desconto? E aí eles falaram, não tem desconto, e para você comprar as suas Harleys, você entra numa fila de 1 ano. Aí ele falou, poxa, estão me fazendo de besta aqui, né? Vou em outra concessionária. Aí ele foi em outra concessionária, falaram a mesma coisa, ele foi numa terceira e falaram a mesma coisa. Aí ele voltou para a primeira e falou, beleza, eu vou entrar na fila. Please, Frank, go ahead. So then after 2 or 3 years, the dealer and I were very good friends. And I no longer had to get on the list. And the dealership has always been extremely good to me. The mechanics at the dealership have always taken care of my bike as though it is their own bike. Everyone at the dealership, we all consider each other to be family. Aí ele falou que depois de 2 ou 3 anos já, né, frequentando a mesma concessionária, virou meio que uma família, aquela cultura que a Harley tem, né? Então ele tem sempre o mesmo mecânico, ele é sempre muito bem tratado e o pessoal da concessionária é como se fosse amigos dele mesmo. E todas as motocicletas, acho que ele comprou no mesmo dealer, né? Eu vi no vídeo lá, comprou no mesmo dealer. Em total de 55 motocicletas. Motorcycles on the same dealer?
Yes, yes. I bought every new Harley from the same dealer. It started out when I first began riding. It was Earl Small's Harley Davidson, and then it became Hellbender Harley Davidson. So it is currently known as Hellbender Harley Davidson. Marietta, Georgia. In Marietta, Georgia. E qual foi? Desculpa, Tony, uma perguntinha que me ocorreu agora. Manda ver. Frank, so there's, I understand there's a lot of dealers in the States. There is a difference in price between one dealer and another one, or one bike is the same price everywhere? Well, I believe that... Frank, just one second. A pergunta que eu fiz para ele é se de dealer para dealer nos Estados Unidos, tem vários dealers nos Estados Unidos, se de dealer para dealer o preço é fixo ou existe variação de um dealer para outro? Go ahead, Frank, explain that to us. I believe that some dealerships do have differences in prices. They will offer different prices for the bike that you are trading in. Different dealerships will offer different prices on the new bike. What I have always done with Hellbender Harley Davidson is I just ride in. They know that my bike is in exceptionally good condition. We don't particularly talk about what I'm getting for my bike and what I'm paying for the new bike. They just tell me your trading difference will be a certain amount of money, and that's what I do. And we've had wonderful experiences buying 55 new bikes from Hellbender over the 27 years. They've never disappointed me, and I plan to buy all of my other bikes from there. Antonio? Many dealerships would like me to buy bikes, but I've always been very happy with Hellbender. Thank you very much. I did think about buying my own dealership one time. It probably would have been cheaper for me to do that, but then I decided I wouldn't be riding very much. Vai lá, Antônio. So Ele tava, Só para ele não... tava Isso. Ele estava falando pra gente, Zanoni, que ele comprou todas as motos dele lá na Hellbender, né? E que eles sabem que a moto dele é, assim, num estado impecável e que ele cuida muito bem. Então, quando ele quer trocar, ele simplesmente chega lá e ele não discute preço, desconto, quanto que vai pagar na moto dele. A concessionária fala para ele, ó, você vai deixar sua moto e vai pegar a nova e a diferença é tanto. E ele só fica sabendo a diferença e ele acredita que sempre foi muito bem tratado e fez excelentes negócios. Que legal. E ele começou a contar aqui agora que ele pensou em comprar uma concessionária para ele, só que aí ele achou que ele ia ter que trabalhar muito e ia pilotar menos, e aí por isso ele desistiu. Pergunta para ele, também uma curiosidade interessante, ao longo dessas milhas percorridas, as 55 motos que ele teve, eu sei que ele trocava regularmente a moto, né? Como ele falou aí. Mas qual moto ele percorreu mais milhas, né? E quantas foram as milhas? Para a gente saber assim, olha, porque eu rodei 200 mil, 300, 500. Quantas milhas ele rodou no máximo com a mesma moto? E se ele teve algum problema, e que moto foi? Só para a gente... Frank, Zanoni is asking because you had a lot of bikes, and he is asking what is the bike that you rode more miles, and if you got any problems with your bikes that... The bikes that I have primarily ridden for high mileages have always been ultra classics. As I said earlier, I was the first person to put 100,000 miles on the twin cam in the 1999 bike. Overall, the bikes have been extremely good mechanically, extremely good. In 99, I had some problems with stators. In 98, I had a few problems with an ignition switch issue, but for the most part, the Harleys are extremely reliable. And when you consider the amount of miles that I have ridden, I've had probably 10 or 12 breakdowns around the country over the years, maybe 15, but that's really not very many when you consider the amount of miles.
Vai lá, Antônio. Ele estava falando, Zanoni, que ele geralmente as bikes assim, as motos dele que ele mais rodou são ultras, acredito eu que pelo conforto, né, para Teresa, e que por volta de 99 ele teve alguns probleminhas em alguma moto dele, ele não citou específico, com o estator. Tá. Em 98 ele teve com o botão de ignição da moto, mas assim, que no geral as Harleys ele considera, e são de fato, né, motos muito confiáveis, não trazem problema, então ele teve pouquíssimos casos assim de ter muito manutenção. Legal. É isso que a gente queria saber, justamente porque todos nós amamos a Harley, né? Nós temos Harley e ouvir de quem rodou 1.300.000 milhas é muito legal, ouvir isso de você, né? Eu estou lisonjeado com o que você falou, Zanoni. Todo mundo... Falta o Davidson aqui, né? Porque aí é o Harley e o Davidson. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vai lá, manda brasa. Yes. So you had 55 Harleys on your garage already, right? Pardon me? You had 55 Harleys on your garage already. No. I have had 55 new Harleys, but not 55 bikes now. No, but wait, over the years you had 55 bikes. 55 new Harleys. Yeah, okay, but how many Harley like me have you been in your house? Oh, I've had from Brazil. I've had approximately 50 friends. How many Harleys have you met? You mean how many people? Yes, Harley. You mean with the name Harley? Thousands. No. Oh, you're the only one. You're unique. Before Harley, before I forget, I wanted to make sure that everyone understands that it would be very nice to have a friend request on Facebook from anyone that is interested. I'll make sure everybody gets it. Let me translate that to Zanoni. Sim. Zanoni, pois não. Eu tô zoando com o Frank aqui. Eu falei que ele já teve um monte de Harley na casa dele, 55 Harleys ele já comprou. Mas eu perguntei quantos Harleys ele conheceu na vida dele. Ele falou, você é o único. E daí ele aproveita e faz um convite. Todo mundo que quiser, que está assistindo a gente, que quiser... pede pra gente aqui que a gente passa ele para ser amigo dele no Facebook. Ele é um cara muito... Verdade. Verdade. Quem manda lá é a Teresa. A gente sabe que quem manda lá é a Teresa. Eu vou aproveitar para perguntar para ele, que eu estava vendo aqui uma pergunta também interessante aqui, que é assim, ele mora, né, muito próximo da Tail of the Dragon aí, né, dessa maravilhosa, eu não conheço ainda. E estão perguntando se ele pode falar para a gente a dificuldade que tem para fazer, se tem dificuldade, como tem, por exemplo, eu sei que ele veio aqui na Serra do Rio do Rastro, se ele pode fazer uma comparação aí em paralelo com a Serra do Rio do Rastro, e pode falar para a gente como é andar na Tail of the Dragon. Manda, Tony. So Frank, Zanoni, everyone on Facebook and Zanoni is asking because you live near the Tail of the Dragon road, and the guys are asking if it is a difficult road to ride, because here on Brazil we have Serra do Rio do Rastro that you know, and it is known to be a difficult road. So everybody is asking if Tail of the Dragon is a difficult road also. Tail of the Dragon has more difficult curves. The Tail of the Dragon has 318 curves in 11 miles. The Tail of the Dragon is probably a more difficult road than Serra do Rio do Rastro because the road is not engineered as well as Serra do Rio do Rastro. At the Tail of the Dragon, many of the curves will start into the left, but they move away to the right. So the curve is banked to the right. When you start into a left-hand curve, some of them are banked to the right.
So that is what makes Tail of the Dragon a little bit difficult. But any good rider from Brazil would not have any difficulty at all at Tail of the Dragon. The riders in Brazil... The Brazilian people. Isso, traduz, por favor, para não acumular. Ele está falando que a Tail of the Dragon ela é um pouquinho assim mais difícil do que a Serra do Rio do Rastro, porque a Serra do Rio do Rastro ela é muito bem estruturada, pensada em questão de asfalto, sinalização e etc. E na Tail of the Dragon muitas vezes as curvas elas são muito sinuosas, então você está virando para a esquerda e sem ter uma reta você já tem uma curva para a direita. Então, por conta disso, ela é um pouquinho mais difícil. Mas ele falou que qualquer pilote aqui no Brasil tem capacidade de fazer tranquilamente. Tá. Vou fazer uma outra pergunta para ele também. Eu só gostaria de agradecer a presença. Estou vendo que entrou aí o Luiz Brito, não tinha visto ainda. Obrigado por estar aí. A Mônica, a Ana Pimenta, a galera do Hog e a Aba também. Tem uma pergunta aqui do Henrique. Do Henrique, que é diretor lá de Fortaleza. Deixa eu ver aqui a pergunta. Vou ler a pergunta dele. Deixa eu entender aqui, ó. Ele pergunta algo para você, que é bem legal. Ó, você tem 1.300.000 milhas comprovadas. Nesse tempo, tudo que você passou, que você viajou, que você fez ao longo dessa vida no motociclismo, o que você não mudaria e o que você gostaria de ter feito? O que você não fez? O que você tem a nos dizer sobre isso? So, Frank, we have a question for the director of the Fortaleza chapter, Hog chapter, and he's asking, what would you change that you have, the things that you have done, and what you wouldn't change, the things that you are really happy to accomplish during the more than 1 million miles that you have? Rapidinho, o Amaro que tá entrando, tá? Só vai entrar aqui junto com a gente. Pode responder, Frank. There's not really anything that I would change. Every mile is an experience. If you can't change one thing and not change the rest of history, there's nothing really that I would change as far as my time riding. I've ridden in tremendous storms, ridden in the desert, I've ridden in the cold mountains. Everything is an experience. You remember the really difficult days riding, and you look back on those days, and that's part of being a full-time rider. So I would. Let me say something. One thing that I would definitely not change is all of the wonderful people that we have met when we're riding the Harley. You can stop at a gas station and someone else is on a bike and you meet someone, and the next thing we have experienced is they're coming to our house or we're going to theirs. We have met so many wonderful people riding the bike. Not only just Brazil, but in the United States and Australia and many, many countries. I think the most wonderful thing about the experiences that we have had on the Harley and in all these miles that we have ridden is all the wonderful people that we have met and the wonderful experiences that we've had because of it. Eles estavam dizendo, Zanoni, o Frank falou primeiro, respondendo a pergunta, que ele não se arrepende de nada e que toda milha que ele rodou, para ele é uma experiência. Ele já rodou no deserto, na tempestade, na neve. E aí a Teresa entrou complementando, falando o quê? Que uma coisa que ela definitivamente não mudaria são todas as pessoas que ela conheceu rodando de Harley. Então ela é muito grata por essa experiência, por ter conhecido todas essas pessoas, e que o universo Harley é diferente. Ela falou que diversas vezes eles paravam em postos de gasolina e acabava conhecendo alguém por conta da moto. E essa pessoa logo em seguida estava indo na casa deles e eles indo na casa da quem conheceu. Então o universo Harley proporcionou. Realmente, isso é no mundo, é mundial, Harley Davidson, né? Isso não... Antonio. Yes. I would like people might be curious how I established all of my friendships in Brazil. Many, many, many years ago, I was at the dealership in Atlanta,
and 3 people were going to Sturgis, and I spoke to them. They had Sturgis tags on their luggage, and I spoke to them, and I said, "Are you going to Sturgis?" And they didn't speak back. And I said, "Are you going to Sturgis?" And they didn't speak back. And I said, "Do you speak English?" And they nodded no. So I got a person who spoke Spanish. I said, "Where are you from?" Or Mexico, Canada, Brazil. So I got a friend who spoke Spanish. And he worked at the dealership. And he translated. And I said, "Where are you staying in Sturgis?" And they were staying about 1 mile from our house. So I said, "Let's get up translation services. And when you get to your hotel, we will call you and we will come get you and we will take you back to our house and we will have dinner together." And that's how we became friends. And those are our friends in Chapaco. Antônio? Então, Zanoni, ele estava falando aí que uma curiosidade que o pessoal pode ter é como que ele criou esse laço com o Brasil, né? Tá. Então ele falou que um dia estava lá no dealer dele, tranquilo, fazendo qualquer coisa que seja, Então, ele estava e tinham 3 pessoas com ela. Antônio, Oi, Marco. ele estava a caminho de Sturgis, ele estava indo para Sturgis. Ele estava a caminho de Sturgis e tinham outras 3 pessoas que também estavam a caminho de Sturgis e ele questionou, olha, vocês estão indo para Sturgis? E o pessoal não respondeu. E ele persistiu, perguntou e o pessoal não respondeu. Aí ele perguntou de onde o pessoal era, o pessoal falou para o Brasil. Aí um colega dele que trabalhava na concessionária ajudou entre a tradução entre os brasileiros e ele descobriu que o pessoal que estava indo para Sturgis ia ficar num hotel a 1 quilômetro da casa dele. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar alguém para traduzir as nossas conversas, né, para a gente poder conversar, e vocês vão vir jantar na minha casa em Sturgis. E foi assim que ele criou o laço com o pessoal de Chapecó. Ah, que legal. Deixa eu falar, dar boas-vindas aí pro Marco, ele acabou de entrar aí com a gente. Marco, seja bem-vindo. Legal, tava na academia? Sim, ainda estou na academia. Tá na academia? Gente, eu vou pedir licença para vocês para falar uma coisa que eu não falei pro Frank ainda. Depois você traduz, por favor, Antônio. Eu conheci o Marco numa conversa à noite, quando o Frank nos chamou aqui em casa e a gente começou a conversar e eu falei, pô, conheço o Marco de algum lugar. E também uma pessoa que eu admiro muito desde jovem. E aí eu fui ver quem era e é o Marco Nogueira. Eu era jovem, né? Eu sempre fiz arte marcial. Quando eu estava pegando faixa preta de taekwondo, é uma arte marcial coreana. Faz. Então faz tempo, né? O Marco era referência, né? Ele era referência, morava em Curitiba, estava sempre na mídia, aparecendo e tal. Ele foi morar nos Estados Unidos desde aquela época. Né? E depois eu continuei treinando, peguei primeiro, segundo dan e hoje eu não treino tanto mais, né? E o Marco é um ícone, trabalha com arte marcial nos Estados Unidos, né, Marco? É um prazer saber disso. Para mim, fiquei muito feliz, viu? Saber que você está aí. E você... 39 anos que eu tenho treinado. Estou aprendendo ainda. É o mestre Marco. Ajuda a gente aí, você é muito amigo dele, e deve ter alguma história, alguma coisa, alguma particularidade. Faz alguma pergunta para ele de algo bacana que a gente conversou. Aquela questão do motor Twin Cam. Pergunta para ele e depois traduz, por favor. Que ele foi o primeiro a... sobre isso ainda? Não, isso não. Por isso que eu estou te perguntando. Ok, então... Para te ajudar. Então, Frank, first of all, glad to be here now. Love you, love Teresa, and hope you guys have a great time. I just finished the class, and I'm still here at the dojo. Oh, we are having a wonderful time tonight, and we really appreciate and we love Marco, and we really enjoy having Marco at our house. He's a wonderful guest to have in your home. Marco is my brother. He is a very, very special person. I'm very honored to have Marco as my brother. And Marco can cook a wonderful breakfast. Yes. I love it, Teresa. So they asked me, Frank, they asked me about the twin cam. So I can explain to them a little bit in Portuguese what happened to the twin cam, and then you jump in. The 1,000 miles. Let me just explain to them a little bit about the twin cam, and then I give it to you. So, pessoal, para quem não conhece, ou para quem não sabe a história do twin cam, Fala um pouquinho mais alto. I'm having a little trouble hearing you. Yeah. Okay.
Eu não sei onde é que tá Talvez eu tenha que mudar de computador. Dá pra ouvir melhor? Não, tô te ouvindo bem. Pode continuar, por favor. Tá bom. Então, para quem não sabe, a Harley Davidson mudou de motores desde o início da Harley Davidson. Eu acho que ela mudou de motor de 6 vezes. Desde o primeiro motor em 1903 até hoje. E o último motor que eles tinham mudado antes foi o Evolution, que foi em 82, 83. Eu acho que foi 83. Os primeiros Evolution saíram em 83. Então, de 83 até praticamente o ano 2000, a Harley Davidson não tinha mudado de motor. O Evolution era um bom motor, mas ele estava ultrapassado. Então, eles estavam tentando criar um motor novo há muito tempo. A gente está ouvindo falar há muito tempo, quase 20 anos. Daí, finalmente, eles lançaram um motor chamado Twin Cam. Twin, porque é duplo, é irmãos gêmeos, né? Cam é que tem 2 comandos de válvula. Tem comando de válvula duplo embaixo. E quando eles lançaram esse motor, o Frank já estava fazendo as milhagens dele. Eu não sei exatamente quantas milhas ele tinha no final dos anos 90. Frank, how many miles approximately did you have around 1999, 1998? When I was putting the 100,000 miles before Twin Cam. When I was putting the 100,000 miles on the twin cam, I rode 78,000 miles in 1998, and I rode 75,000 miles in 2003. Those were the two years that I rode the most miles. Yeah, but prior to the twin cam, how many miles did you have you ridden before you touched the twin cam? You remember approximately? Before the twin cam, I put roughly 6,000 or 7,000 miles on a Sportster, and then I put about 27,000 miles on a Dyna. Then I put 44,000 miles on a Heritage. Then I put 25,000 miles on a Road King in '97. Then I got a '97 Ultra the same year. I bought 2 new bikes that year, and I put 25,000 miles that year on the Ultra. So from about 1997 on, I rode at least 50,000 miles a year. Between 50,000 would be a low year, 78,000 was a high year. Traduz pouco para nós tomar. Então, ele tinha mais ou menos, o Frank devia ter mais ou menos 300 mil milhas de moto antes de encostar no Twin Cam. Mas na verdade, Marco, o que eu queria saber, que eu acho que é legal, porque tem um pedaço no vídeo e a gente sabe a história, é que assim, ele foi o primeiro motociclista, né, proprietário de Harley Davidson, a bater 100 mil milhas com esse motor. E o que a Harley Davidson fez? Ficou querendo falar com ele, precisava da moto, essa história assim, de forma mais curta. Então, explica pra gente. Quanto tempo ele demorou para fazer 100 mil milhas? Exatamente, E o que a Harley fez por ele? Por que ela queria? Explica só acho que de forma resumida. Eu vou perguntar, eu vou fazer ele falar. Eu sei já a resposta. Mas sim, a gente sabe. Okay, so, Frank, 2 things. One, how long did it take for you, once you get the bike to do the 100,000 miles? Number one, how long did it take? And number 2, what did you have any problems with the bike during the period of time? And what Harley do for you? It took me 17 months and 26 days to reach 100,000 miles. I had 4 stators that were defective on the 99 twin cam. Other than the stators, there were no other problems. And when I reached 100,000 miles, Harley bought the motor back and gave the bike a new motor, which the dealer had. The dealer had the bike. Harley gave the dealership a new motor, and Harley gave me a tremendous box of presents. But our 2 children both had Harleys, and they went through the box when it arrived, and I ended up with a flashlight. And the dealership
Traduz um A pedaço. Harley Tá. pegou a moto de volta, trocou o motor dela, abriu o motor e revisou todos os parafusos, as medidas. Revisou tudo que tinha naquele motor. Durante aqueles 17 meses, ele teve 4 estatores que estragaram a moto, só isso, nada mais estragou. Nada mais isso, mas deram uma outra Harley para ele, né? Pegaram a Harley dele. Eles compraram dele, Tá. pagaram bem na moto. Para poder... Mas não deram. Eles compraram. Porque, na verdade, a Harley queria saber o que tinha acontecido com aquele motor. Exato. Durante vocês examinar, né? Tá. Daí eles deram uma caixa enorme para ele de presentes de Harley Davidson, de coisas da Harley, uma caixa enorme o que é memorabilia? De presentes. De presentes. E daí os dois filhos dele, o filho e a filha, quando ele chegou em casa, atacaram a caixa. A única coisa que sobrou para ele foi uma lanterninha pequenininha assim. O resto os filhos pegaram. and then the dealership, Harley, excuse me, Harley in Milwaukee did a very nice article in Hog Tales. Ele saiu da capa do Hog Tales. And then the dealership gave me 2 beautiful jackets that said Earl Small's Harley Davidson. A revenda deu 2 jaquetas para ele da comemorativa de 100 anos, uma para ele e outra para a esposa. And I gave one of those jackets to my very special brother that I love, Marco. All right. A jaqueta para mim. E a jaqueta dos 100 anos da comemorativa da Harley Davidson ele deu para mim. Legal. And I gave another one of the jackets to a fellow who had been in the war in Vietnam, and he really needed something to be uplifting. And I think my friend Earl Small would have been very happy that I gave it to him. He had been injured in Vietnam, and Earl would have been very happy about that. E a outra jaqueta ele deu the dealer and I were very close friends. Veterano de guerra do Vietnã que estava precisando de um apoio moral, de uma força, e ele deu outra jaqueta para ele. Que era show. Legal. Tô com mais uma pergunta aqui. Antes, nós estamos com o Cleiton. O Teale acabou de entrar aqui com a gente também. Aproveitando, gente, não vamos esquecer amanhã a live deles, hein? Vai ser show. Vai ser pelo YouTube. Depois você coloca aí, Cleiton. Escreve aí nos comentários aí. O Marco Crista está perguntando pra gente aqui, para perguntar pro Frank, com todas essas milhas que ele tem, tudo que ele já rodou, com todas as motos, 55 motos que ele rodou durante todo esse tempo que ele percorreu de moto, qual modelo ele se sentiu mais confortável para fazer as viagens? So Frank, we have a question from Facebook, and the question is, what was the bike that you felt more comfortable riding, and during the 55 bikes that you had, what was the one that you felt more comfortable? The Ultra Classic is the most comfortable bike for me by far. That is always my number one choice for comfort. Many of the Softails are very nice bikes. I've had several Softails that were wonderful bikes, but for a long trip, I always want to have an Ultra Classic. And I can tell you as the passenger, if you're riding from here to Sturgis, the Ultra Classic is the only way to go. So I have a question, Frank. So what was actually Tony has mentioned about the Facebook question. I have a question from this face right here. My daughter, she is asking a question. Frank, this is my daughter. Hi. Como vai você? Harley. Yeah. Como é que é o nome da tua filha? É Dinah? Luisa. Hey, Frank, his sister's name should be Dinah, right? Harley, Dinah. Yeah. So, hey, Frank, her question, my daughter's question is, what was the craziest thing that happened to you and Teresa on the road? I have to think about that. I've had a lot of experiences. It's very fortunate that I'm not in a mental institution. Tem tanta experiência que ele tem sorte de não estar no hospício agora.
Pergunta pro Franklin. Do you know what hail is? Hail? The frozen rain? Yeah, okay. Yes. Teresa and I were riding across South Dakota, and we started to have hail. And Teresa said, we have hail. Hail is big ice, big round pieces of ice, that frozen rain. Yeah. So Teresa said, we have hail. And she said, what should we do? And I said, lean over as far as you can and put your arms down as far as you can and try to protect the bike. Vai lá, Antônio. Uma vez eles pegaram uma chuva de granizo. E aí a Teresa perguntou o que eu faço. Está chovendo granizo. E aí ele falou, então você abaixa, abre bem os braços e cobre tudo que você puder da moto para não riscar. Very good. Pergunta pro Franklin também. Tudo que ele já andou, né, pelo mundo, né, nas viagens que ele fez, duas estradas que ele pode dizer que são as mais bonitas, mais belas que ele passou, que ele gostaria de repetir. E por quê? Marco, faz essa daí, que essa eu acho que Frank, from all the roads you've been reading so far, give me 2 roads that you like the most and why. It would be a tie. They are even. In Brazil, Serra do Rio do Rastro in Brazil, and in the United States, the Beartooth Pass that goes from Red Lodge, Montana to Yellowstone National Park. Those would be absolutely my 2 best roads ever, anywhere. They both are absolutely beautiful roads, very challenging roads. They're different scenery, but they both are magnificent roads. As I was saying earlier, I've told many people from the United States, if you go to Brazil and only do 4 things, have pão de queijo, sagu, churrasco, and ride on the Serra do Rio do Rastro, you will have a wonderful trip. If you do nothing else. Ele falou que as duas melhores estradas, ele falou que as duas são empatadas. Uma é a Beartooth Pass em Montana, que vai de Red Lodge a Yellowstone Park. Aqui nos Estados Unidos ela também é considerada a estrada mais linda que tem. E mesmo no verão tem neve. E a segunda, que é empatada com essa, é a Serra do Rio do Rastro, que eu não sei onde que é, deve ser em Santa Catarina, acho que é. Also, if anyone is going to Sturgis, Needles Highway and Iron Mountain Road are phenomenal roads to ride. Fantastic. And out in the Black Hills in South Dakota, Iron Mountain Road and Needles Highway are fantastic rides. No gosto da Teresa, do passageiro, Iron Mountain Road e Needles Highway em Black Hills, que é em Sturgis. Não, quem tiver em Sturgis vai ter que andar nisso. Mas o Frank também adicionou que se você for para o Brasil, se você nunca foi para o Brasil antes, você tem que fazer 4 coisas. Se você fizer essas 4 coisas, somente já tá bom. Uma é comer pão de queijo. A 2 é comer sagu. A 3 é comer um bom churrasco. E a 4 é andar na Serra do Rio do Rastro. Depois que você fizer essas 4 coisas no Brasil, você pode voltar para cá, que tá muito bom. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Na verdade, até 2. São curtas, né? Quando que ele pensa em vir para o Brasil? Nós estamos ansiosos aí pela visita dele. E no Brasil, fora as estradas que ele já mencionou, o que ele mais gosta do Brasil? Quando ele vem e o que ele mais gosta do Brasil? Fora as estradas, que ele já falou. Fora os passeios, à vista. Você tá sem áudio, Antônio. Tá sem áudio. Perdão, okay. Perdão. Eu tava com o Frank. Coloquei aqui no mudo. Frank, when are you coming to Brazil? And what is your favorite thing to do besides riding here on Brazil? I will.
my friends from Chapeco, Marcia and Jacques Zorzetto from Chapeco, will come here this fall, and then we will go back to Brazil. Aside from riding in Brazil, I have been to the Fritz Plummer, something like that, museum. He was a botanist in Brazil, a famous botanist. That was wonderful. I have been to the Paraquí Park, saw the wonderful birds. Iguazu Falls was magnificent. The churrascos are just fabulous. Teresa wants to add something. I need to add something. Everybody in this country thinks Niagara Falls are so wonderful. They are not nearly as magnificent as the Falls of Iguazu. The Falls of Iguazu were just, I'm probably not pronouncing it correctly, but they were phenomenal. They're much more beautiful than Niagara Falls. Thank you, girl. Ele falou I have to agree. que Um pouquinho mais alto, Antônio, por favor. além de rodar, ele conheceu Foz do Iguaçu, o Jardim Botânico, acredito eu que de Curitiba, por ele ter ido muito ao sul, né? Também um parque também localizado em Foz do Iguaçu, que ele gostou muito de conhecer. E a Teresa complementou falando que o americano lá, o norte-americano, né, ele tem muito orgulho de Niagara Falls, acha muito bonito. E ela falou que não é nem perto da beleza de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é muito mais bonito. Realmente é muito bonito. Vou fazer uma nova pergunta para ele. É interessante, eu vou adaptar a pergunta para fazer para ele e para a Teresa também. A Teresa está aí do lado. O João Alexandre Cardoso, ele pergunta, nessa conquista dele de 1.300.000 milhas, muitas vezes, a maioria delas, a Teresa estava com ele na garupa. Ela tem 900.000 milhas. Qual a importância da Teresa, da sua esposa, nessa conquista com ele? Pergunta para ele e também eu gostaria de saber da Teresa, porque a Teresa também acrescentou na vida dela. Harley, você quer fazer essa daí pro Frank? Eu não prestei atenção na pergunta do Zanoni. Manda abraço a você. So, Frank, Zanoni, we have another question from Facebook. Yes. You rode more than 1 million miles, and most of your miles, Teresa was with you. So we want to know what is the importance to have her around you, and what does she think about it to have her around you most of the time that you rode? Well, when I first started riding, she was not going to go with me. When I came back from the riding school, I said, you know how I've been playing in a lot of golf tournaments around the United States, a lot of golf championships. They have similar events called rallies around the United States. So we will go on the Harley to the rallies. And she said, we will not go anywhere on the Harley. You will go on the Harley. I will go. She said, something is wrong with you. I'm not sure what. Maybe you have a brain tumor. I'm not sure. Something is wrong with you. I am not going to go on the back of a Harley anywhere, especially to some place like South Dakota. Now, 800,000 or 900,000 miles later, she's been everywhere. And the trips would not have been, I simply would not have traveled on the bike as much as I had if Teresa hadn't gone with me. We have been married 49 years, and we've only been apart maybe 12 or 15 nights in 49 years. Excuse me, we've been married 49 years, but he married me when I was 2 years old. Vai lá, Antônio. So, Teresa, Yes. my daughter has a question. Tem que traduzir. This beautiful place. Tem que traduzir, Harley. Traduz, porque senão vai acumular. Vai lá. O pessoal, a minha filha tem uma pergunta que é muito importante. Para a Teresa, se teve algum momento que a Teresa falou, chega, não quero mais andar de moto. So I'm going to ask her. So Teresa, my daughter is asking a question. Was there any moment after all this riding miles as a passenger of the bike, if you ever thought of saying, not anymore, I want to stop, or I quit, I don't want to ride anymore?
a difficult moment? I'm getting to that point a little bit now because we have a new 9-month-old grandson, our only grandchild, and I want to spend time with him. I'm slowing Frank down a little bit because we didn't think we were going to have grandchildren, and now we have this fairly late in life, and that 9-month-old baby is becoming my life now. I believe you. Harley, Let me explain that to everybody else. Let me explain. So, pessoal, o que ela está dizendo? O ponto mais difícil em parar de andar na garupa com o Frank está acontecendo agora, nos últimos meses, o ano recente, quando ela teve os netos dela. E daí, com os netos dela, os netos têm feito a diferença. O neto tem feito a diferença e mantendo ela mais em casa, mais perto do neto. Ou seja, ela está chateada porque, por conta disso, o Frank não está rodando tanto. Então, mas eu sei de uma história. Mas eu sei de uma história. Deixa ela. É um motivo maravilhoso. Deixa eu só voltar lá, porque senão... Tá, porque tem que responder a pergunta. Teresa. Yes. What about when you guys went to Alaska? Tell us a little bit about that one. Oh, we talked about that a little earlier. Oh, you did? When you get to Alaska and then come right back the next day? We took 8 days to get there. Sturgis was halfway. We stayed a day there. I washed clothes at a laundromat, reloaded the bike, which, by the way, that's a whole other subject. I can give people all kinds of advice on how to pack for a long trip on a bike. You don't have to have a lot of fancy clothes. I can go for a 4-week trip and pack with the 2 saddlebags and the tour pack and the little extra bag on top. But anyway, that's an aside from that. But no, it was 8 days up, and we washed clothes, and 8 days back. And like I said, Sturgis was halfway. Okay. But we saw a lot. It was quite an adventure. Dá uma pausinha. Ela falou uma parte que ajudou ela a cansar também nas viagens, foi uma das últimas. Foi quando eles demoraram 8 dias para chegar no Alasca, passando por Sturgis, e chegaram no Alasca, lavaram as roupas, tiraram tudo dos saddlebags, lavaram as roupas, ela colocou de volta as roupas da moto e eles vieram embora. Isso para ela também foi das últimas que o Frank fez. Chegaram lá, depois de 8 dias de viagem, ela tirou as roupas, lavou as roupas, pôs de volta na moto e 8 dias de volta. And when we got back from the trip, I didn't kill him. E Antônio, você lembra? Ela não matou ele quando eles chegaram de viagem. Harley. Yeah. What is your daughter's name? Louisa. Does Louisa have a Harley? I don't. Can you believe that, Frank? You do not have a Harley? I have a Harley as a father. Harley. But Harley. Yes. Yes. Compras para Louisa. I told you, you're a bad example. Yes. Louisa, Harley necesito para Louisa. Ô, Antônio, só voltar. Acho que voltando naquele ponto. Eu queria voltar, se você precisar, eu repito aqui. Eu sei que ele falou, só faltou traduzir. Você lembra, não? Não, eu acho que eu lembro sim. O que a esposa representou nessa conquista das 1.300 milhas, 1.300.000 milhas para ele e também para ela, né? Acho que eles te responderam aí só para... Ele deixou bem claro que, assim, a Teresa é de extrema importância para ele, eles estão juntos há muito temtempo já. 49 anos. 49? Legal. 49 anos. Ele casou com ela quando ela tinha 2. I would like to say this about traveling on a bike, as all of you know, because you are all very experienced riders. 4 wheels moves the body, 2 wheels moves the soul. Antônio, só conclui, aí você emenda com o que ele falou, por favor.
Então, aí ele já tem muito tempo casado com a Teresa, e quando ele começou a pilotar, ela falou que ele estava louco. E ela não ia andar na garupa dele, que ela até podia acompanhar ele, porque ele queria visitar os eventos motociclísticos, mas ela falou para ele que ela ia de carro. Tá. E aí passou, digamos assim, ele rodou por volta de 100 mil milhas, aí ela criou coragem e não saiu mais da garupa dele, e é de extrema importância para ele. E aí, agora complementando com o que ele falou também, ele falou aquele velho ditado que a gente sempre ouve, que é 4 rodas movem o corpo, mas 2 rodas movem a alma. Nossa, que bonito Let isso. me ask him a question. Deixa eu fazer uma pergunta para o Frank. Claro. Frank, when did Teresa, so at 44 you started to ride. When did Teresa decide to get on your back? I was 47. No, 44, that's right, 44. 44, yeah, that's right, 44. It took you 3 years to convince her. Teresa started riding about 1 year after I started riding. He had a Sportster. I let him have a year to get some experience. His Sportster did not even have a passenger seat. I was not going to get on it until he had some experience. When he got the Dyna was a 95. When he got the Dyna, I started riding with him, and I went from going from Atlanta up here to the mountains, which is a 2-hour ride, to very shortly after that rode from Atlanta to Daytona on the Dyna. And then I rode from Atlanta to Daytona on the Heritage. I did not ride the Sturgis until he had a electroglide. Antônio? Ok, a Teresa começou na... You probably are the woman with the most miles as a second passenger in the world. I don't know. I don't know what the mileages are for passengers, and it's hard to know exactly what I've ridden, but I have done all the big trips. I know I have done at least 800,000 miles. It could be more. I don't ride every day when he just rides around here, but I've done all the big trips. And it's been a wonderful experience. But like I said a while ago, as the daughter was asking, I am slowing down now because of this grandbaby. Só lembrar da pausa para traduzir, gente, senão vai acumular. Por favor, vai lá. O celular virou aí. Antônio, você quer terminar lá e já engrenar com o que eles falaram? Então, para não acumular, não vamos acumular. Ela falou que quando o Frank tinha a Sportster, que foi a primeira moto, ela não andou na garupa dele. Tá. Demorou um ano e pouco, ele adquiriu uma experiência e ele comprou uma Dyna. Em 94, final de 94, 95 ele comprou uma Dyna. Com essa Dyna ele foi para o Sturgis da primeira vez. Mas em 95, daí eles começaram a fazer as viagens até Atlanta, da casa deles até Atlanta, dá mais ou menos 2 horas pelas montanhas. E daí foi a primeira viagem longa dela para Daytona, desculpa. Para Daytona, com a Dyna, depois com a Heritage, etc. Mas ela, durante todo esse tempo, ela nunca contou as milhas, mas ela é bem mais que 800 mil milhas que ela andou na garupa. Harley, se puder virar o celular, Harley. Uma coisa bem interessante que ela fala bastante sobre, eu não sei se vocês comentaram isso antes, ela tem, como passageiro, ela não era simplesmente a pessoa sentada atrás. Ela dava todo o apoio logístico das viagens. Ela checava para onde que eles iam, os hotéis, e ela tem tudo isso catalogado. Que legal. Fotos, arquivos, eu não sei se chegaram a ver na casa deles ou se nós fomos lá, mas tem arquivos de todas as viagens, com todos os lugares onde eles pararam, com todos os comentários sobre os restaurantes que tinham do lado, o tipo da comida, o nome da pessoa, o nome do dono do restaurante, a pessoa que trabalhava no hotel, as estradas, a saída da estrada, aquela saída tem um hotel, essa saída não tem um hotel. Okay. A maioria delas tem o preço dos hotéis também, de todas as viagens, de todas as vezes. Nossa, como que legal. Vocês viram agora há pouco pela memória do Frank, lembra que ele começou a falar detalhadamente quais as milhares que ele teve por cada motocicleta que ele andou? Eles têm uma
uma visão, eles têm uma lembrança incrível de todas as viagens. Então, uma coisa que me marca muito, eu sou um grande amigo dos Tem algum celular aberto aí, gente, com som. Mas ele tem, você pode perguntar agora uma viagem de tal ano, 20 anos atrás, 15 anos atrás, e ele lembra cada detalhe, cada saída, cada motocicleta, cada pessoa que ele encontrou, e a Teresa a mesma coisa. Então, muito legal. Incrível. Antônio, você está sem som. A informação que eles têm. Ok. Deixa eu perguntar para ele uma coisa também, uma pergunta interessante, uma dúvida aí de alguns amigos aí. Esse controle de milhas que a Harley Davidson faz, pelo menos aqui no Brasil, que a gente tem que passar na concessionária, você tem que preencher lá um formulário, né, no dealer. Como que funciona nos Estados Unidos? Porque em uma das fotos que ele mandou para mim, eu vi que ele tem uma planilha muito bem organizada. Eu não sei se o formato é um pouco diferente lá nos Estados Unidos para comprovar as milhas. Como que é feito isso? So, Frank, Zanoni is asking how Harley controls the mileage that you have wrote on your bikes, because it's a bit different. We have a difference between how it is done on the US and how it is done on Brazil. How is that control? Well, every time my bike is in for service, which when I was riding a lot on an Evolution motor, my bike was serviced every 2 weeks. On the twin cam motor, my bike has normally been serviced once a month. So every time the bike was serviced, the dealership would notify Harley of my mileage. They would keep all of the service records. Every time I bought a tire, every time I had to go in for something other than a normal service, to have something checked on my bike, they would make a note of the mileage. When my bikes were traded in, they would make a note of the mileage and notify Harley. So all of my mileage was completely documented through service reports at the dealership. Everyone there? Zanoni, ele estava explicando que toda vez que a moto dele entra para revisão, troca o pneu, basicamente toda vez que a moto dele entra na concessionária, a concessionária já faz registro das milhas já passa para a Harley Davidson. Então ele tem esse controle direto com a concessionária que acompanha com ele. E as viagens que ele fez internacional, como que ele fez a comprovação das motos? Por exemplo, quando ele andou no Brasil, quando ele andou na Argentina, nos países que ele andou por aí, como que ele fez essa comprovação junto à Harley Davidson? And Frank, one more question. How did you do with the miles that you rode abroad in other countries? Well, when I have done fly and ride programs, Harley in Milwaukee would call a dealership in Australia and Holland, for example, and they would reserve a rental Ultra for me. And on the contract, it would have the beginning miles, and then when I returned the bike, it would have the ending miles. In Brazil, I keep a rough estimate, and then I tell Harley what I roughly rode in Brazil. I have not ridden tremendous amounts of miles in Brazil, so it's not a significant factor compared to the miles that I've ridden in the United States. So it's a rough estimate. I tell them I rode roughly from Florianopolis to the Falls of Eagles. Well, he has looked at the mileage on the bike when he starts, and look at the mileage of the bike when we leave. Yes. So it's not a rough estimate. It's exact. And then I tell Harley it is approximately a certain amount of miles from Florianopolis to Eagles Falls, and they accept that. Aqui, ó, quem tá aqui do lado, ó, aqui, ó. Eu vi quem é que manda lá, Você viu ontem quem é que manda lá em casa? Viu? Tchau pra vocês. Aqui, ó, Fabiana, aqui, ó, chegou agora. Olá, boa noite. É o Frank. Brother, I gotta go. Love you. Obrigado, Marco. Tchau. Obrigado por tudo, pela participação. Tá falando com você. Tchau, Harley. Hi, Frank. Abraço. Beijo grande pra vocês. Obrigado. Abraço, Marco. Abraço, love you. Fala, hi. Hi, Frank. Hello, como vai você? How are you? Tudo bem? Olha o mascote. Tudo bem? Tudo jóia. Do you speak English? No.
No. Estou aprendendo português com Pequeno pequeno intelecto. O Frank, vocês vão fazer 50 anos de casado, você e a Teresa. Vocês vão fazer boda de ouro aqui com a gente? Vocês vão vir pro Brasil? O que vocês vão fazer? Nós estamos esperando vocês aqui. Frank, Zanoni is asking because you and Teresa are going to be 50 years married, and how you guys are going to celebrate the marriage if you guys are coming to Brazil to celebrate. Well, we haven't decided yet. We might take a cruise, an ocean cruise. We will have a party with our daughter and grandson and our daughter and our daughter-in-law. We haven't really decided yet. Probably Teresa will buy me a new Harley for my 50th wedding anniversary present. I hope. and Zanoni, your daughter's name is name Defilia. The name of the... Tá perguntando, eu acho que é o nome da Fabi, acho que ele quer dizer que ela é nova, tá falando que parece até sua filha. Ela tá muito maquiada hoje aí, viu? Hoje ela é natural. Tá montada aqui, tá? Né? Até eu tomei um susto aqui, viu? Natural, zero de maquiagem. Fala pra ele, Antônio. Ó, Teresa. Hi, Teresa. Ó, mostra pra ela. Olá. Como vai você? Tudo bem, e você? Muito legal. O Zanoni, voltando rapidinho naquele ponto das milhas, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que é o quê? Você tinha perguntado das milhas fora do país, né? Sim. E quando você aluga as milhas, uma moto fora do país, pela Eagle Rider ou algumas empresas parceiras da HD, você pode registrar essas milhas direto no site da Harley Davidson, e elas são milhas válidas. Só que aqui no Brasil, pelo menos o Frank, ele não alugou de nenhuma concessionária ou parceira que pudesse registrar automaticamente. Então, o que ele simplesmente faz? Ele volta para casa, volta para a concessionária dele e fala: no Brasil eu rodei 1000 milhas. E é isso. A palavra dele é o que basta para registrar as milhas que ele rodou no Brasil. Muito legal. Que não foi a maioria. A maioria foi realmente aí nos Estados Unidos, né? Ele voltando pro dealer. O Brasil é um número muito pequeno, ele falou. Tá, poxa, legal. Gente, nós estamos com já 1 hora, quase 2 horas, né? Quase 2 horas de live. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa pra gente responder? Um amigo meu que estava aqui dando um oi para nós, o Paulo Borba, ele rodou com a gente lá no Virtu Pass, e ele conhece também a Rio do Rastro, e ele concorda com o Frank, que são 2 estradas maravilhosas. Realmente... Zanoni. Sim. Zanoni. Muito bom cachorro. Gostou? E vocês têm a Lili. Tem animais aí? Na casa de vocês? Frank, do you have dogs? Não faz isso. No, we don't now, but we did. We've had several dogs, but we don't have any now. Because we travel quite a bit, so it's difficult to have a dog. Falou que ele teve muitos, mas que agora ele tá sem, porque como ele viaja muito, a logística é um pouquinho difícil, né? Tá, legal. Gente, eu gostaria de pedir para vocês aí, os minutos finais, se despedirem, né? Falarem aí alguma coisa, alguma mensagem pro Fran, fica à vontade. Depois eu volto com a palavra. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Zanoni, pelo convite. Prazer estar contigo de novo, Frank. Tony, as tuas histórias são maravilhosas. Um grande abraço para vocês e uma boa noite. Durmam bem. Frank, Zanoni is asking, Harley, do you want to translate? Yes. Pessoal, Frank, we are just closing our conversation.
so you give your final goodbye or something, final word or something for the Brazilian people. Everyone be safe, be healthy, enjoy your families. Muito obrigado para todos. Grande abraço para todos. Eu amo Brasil. Então ele falou que mandou um abraço para todo mundo se cuidar, que ama o Brasil, e mandou um grande abraço para todo mundo, tá? Da mesma forma, um abraço, Zanoni, para vocês, um grande abraço, beijo, fique com Deus. Obrigado, Antônio, suas considerações. A Teresa, opa, desculpa. O convite. Peraí que a Teresa vai falar, deixa a Teresa falar. I cannot speak any Portuguese. I do speak some Spanish, but I don't speak Portuguese, but I want to say thank you to everyone. And this has been a really fun experience, and we're looking forward to seeing all of you in person in the near future. Ela falou que ela agradece todo mundo e que ela espera ver a gente lá pessoalmente num futuro próximo, Zanoni. Poxa, que legal. Parabéns. Fala, Antônio, depois eu vou agradecer. Eu queria, primeiramente, agradecer pelo convite, Zanoni, pela oportunidade dada, dizer que foi uma experiência maravilhosa e desejar, acho que uma boa noite e um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Isso aí. Bom, gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes com a gente, aqueles que eu não consegui falar o nome, gente, aqui estamos ainda nos adaptando aqui nos comandos e ainda tendo que interagir com todos. Então, desculpa para quem a gente não mandou um oi, mas de coração, obrigado por todos que estiveram aqui conosco, né? E eu gostaria muito, muito de agradecer a presença de todos, em especial o Frank e a Teresa, que prontamente nos atenderam, estão aí com a gente. E assim, já estão pedindo, inclusive, que depois a gente repita aí esse bate-papo, viu, Frank? Depois a gente vai, possivelmente, repetir. Foi muito agradável, nós estamos muito honrados pela presença de vocês. Gostaria muito de agradecer ao Harley pela disponibilidade, por estar aí conosco, sempre nos ajudando. Harley é um grande parceiro e conte com a gente para o que você precisar, né? Na pessoa do canal MotoHabilidade e da minha pessoa também. É um grande prazer tê-lo aí como amigo. O Antônio também, sem palavras, pela disponibilidade, por estar aí com a gente, né? Com certeza os seus pais são os mais orgulhosos aí, né? O Edmilson e a Sandra, isso aí, absolutamente. Nós também, como seus amigos, né? Você é um menino novo, menino jovem, aí tem um grande talento pela frente. Nos ajudou bastante aí na tradução. Para quem não sabe, aí o Antônio também, ele fundou aí um dos fundadores de um motoclube aí, né? Young Riders. Desejamos sucesso para vocês, tá? Sem palavras para agradecer, realmente muita gratidão por tudo. Espero que a gente possa bater esse papo novamente. E obrigado. Eu gostaria só que você traduzisse o que a gente falou para o Franklin, para quem está nos ouvindo de fora. Aí depois eu vou dar só mais uma palavra que tem mais uma surpresinha no final. So Frank, Zanoni is thanking all of us for being here, and he said a very special thanks to Harley to be here with us, and he also said some things to me because recently I found a motorcycle club here with my best friend Guilherme. The name is Young Riders. And he just said thank you for all of us to be here and for all the attention that we gave to him. So thanks, Frank. Zanoni is going to thank you. I thank all of you. I appreciate all of your time tonight. I appreciate your friendship very much, and I'm looking forward to having all of you come to my home, and we will go to Tail of the Dragon together. And then we will have churrasco to celebrate that we have defeated the tail of the dragon. Very good. Bom, gente, para encerrar essa live, e depois a gente ouvir tantas histórias, né? Já começou com aquele vídeo do Frank, e aquilo ali é mínimo, né? O material que ele enviou pra gente aí, tanta história que ele tem. E depois de ouvir tudo isso que ele falou, e todas as histórias que nós ouvimos aqui, só aumenta a vontade, né, de todos de andar de moto, de viajar, né, de que tudo isso passe
e que a gente volte de novo aí a passear, né, nos abraçarmos aí, fazemos aquilo que a gente gosta. E para coroar o término dessa live, eu vou passar alguns vídeos que a gente recebeu aqui do Harley, da HT Mototurismo. E para encerrar, gostaria que vocês assistissem. Nós ainda vamos estar por aqui, até encerrar a comunicação da transmissão do Facebook, e a gente pode estar aqui falando pelo teclado. Mas acompanhe e acredite nos seus sonhos. Você pode, realize. Frank, em breve nós vamos estar aí, viu? Forte abraço. Fiquem com Deus. Olha o vídeo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Good night. Julia, esse microfone vai passar mais. Give me whiskey, I'm gonna drink it. Break my heart, I'm gonna sink it. You double dare me, I'll always take it. Ask me to dance, I'll show no shame. If you think I'm teasing, well, I hardly don't send the invitation if you don't want to party. No. Little way, leopard skirt. Mama says, don't hurt the flirt. But the signals you're sending me can't be taken mistakenly. If you don't want to ride, don't kickstart my party. Don't send the invitation if you don't want to party. No, not long. You've been coming on real strong. Girl, you know you can't go wrong once you get the thing started. Don't send the invitation if you don't want to party. Like on the wall, said 1:30. My face says no more fun. I got some Skinner out in my truck. You look willing to crank things up. If you think I'm teasing, back off by golly. Don't send the invitation if you don't want to party. No, not long. You've been coming on real strong. Girl, you know you can't go wrong once you get the thing started. Don't send the invitation if you don't want to party. If you don't want to ride, don't kickstart my Harley. Don't send the invitation if you don't want to party. Send the invitation if you don't want to party. Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious, ladders about to fall. 13-month-old baby, broke the looking glass. 7 years of bad luck, good things in your past. Believing things you don't understand and you suffer. Superstition at the way. Very superstitious. Wash your face and hands.
Here's to the babies in the brand new world. Here's to the beauty of the stars. Here's to the travelers in the open road. Here's to the dreamers in the bars. Here's to the teachers in the crowded room. Here's to the workers in the fields. Here's to the preacher with the sacred word. Here's to the driver at the wheel. Here's to you, my little love. Message from above, let the day begin, the day begin. Here's to you, my little love. The message from above, let the day begin, the day begin. Yeah. Here's to the winners of the human race. Here's to the losers in the game. Here's to the soldier of the sacred war. Here's to the world that bears their name. Here's to you, my little love. The message from above, let the day begin, the day begin. Here's to you, my little love. Message from above, let the day begin, the day begin. Here's to you, my little love. With a blessing from above, let the day begin, the day begin. Here's to you, my little love. Message, give me the message. Yo! Here's to the doctors in the healing world. Here's to the loved ones in their care. Here's to the strangers in the streets tonight. Here's to the lonely everywhere. Here's to the wisdom from the mouth of babes. Here's to the lions in the cage. Here's to the struggle of the silent war. Here's to the closing of an age. Here's to you, my love. Message from above, let the day begin, the day begin. Here's to you, my love. With the blessing from above,